Bom dia, bom dia. Voltando. O assunto é tão pesado que a internet caiu. Não aguentou, não aguentou. Vou esperar vocês entrarem de novo. Vou esperar. Mas eu não vou deixar de falar isso. Não, um assunto muito indigesto, né? Pesadinho. Nem o Instagram aguentou. Vou ler novamente. Mateus 27, versículo 3. Quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as... Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Hoje a conexão não tá boa. Estão me ouvindo? Gabi, tá me ouvindo? Diz que sim. Sim? Não? Agora sim. Vou ler de... Não, essa palavra vai sair hoje, tá? Vai sair, vai sair. Cheguei agora. Bom dia, Bruna. Mateus 27, versículo 3 em diante. Quando Judas, que havia traído, viu Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Pesada palavra que até a internet já caiu umas 10 vezes. O Instagram, né? Contexto do texto. Semana da crucificação, Jesus foi traído por Judas por 30 moedas de prata, foi, né, vendida aí, a traição. E a ficha de Judas cai. Ele, pum, o que é que eu fiz? E ele fica naquele colapso, o coração humano, né? Ele percebe que fez algo muito grave e que não sabe para onde correr. Não sabe. Gente, isso aqui acontece na vida até hoje. Não, às vezes uma traição de devolver alguém para prisão, ou também. Mas esse é colapso, eu falo, meu Deus, o que eu fiz? E aí, no versículo 13 diz assim, quando Judas viu, né, o que tinha acontecido, Jesus tinha sido condenado, ele encheu-se de remorso. Remorso é diferente de arrependimento, tá? Inclusive eu fui para os originais hebraico, tá, minha amiga Gabriela? Para entender. Porque tem bíblias que falam arrependimento e não é. No original diz remorso mesmo. Remorso é quando a pessoa odeia o que fez, mas ela só quer aliviar a dor dela. Anestesiar a dor. Era isso que Judas estava. A Bíblia diz que Judas teve remorso. Arrependimento é diferente. Inclusive, é outra palavra no hebraico, né? É quando eu reconheço que eu errei, eu volto para Deus e eu mudo de direção. Isso é arrependimento. E Jesus, quando em algumas passagens diz arrependam-se. Arrependam-se. Arrependimento é o que Deus quer. Deus não quer ninguém de remorso. Remorso tem a ver só com você. Aliviar a sua dor e geralmente ficar na mesma história. Arrependimento não. Arrependimento acontece mudança. Arrependimento no original, a palavra grega é metanoia, é mudança de direção, né? E aqui é muito interessante que
ele diz que o pecado, né, que ele reconhece, tipo, bateu na porta do Judas. E como é que isso acontece hoje? É quando você está cometendo erro, pecado, erros, pessoa está cometendo e acha que pode controlar. Até que vem o quê? A consequência, um fim de um relacionamento, vem a exposição, né? Vem a consequência no corpo. Ontem eu falei a respeito disso, da consequência do físico. E aí a ficha cai. Né? Gente, não basta ter remorso, tá? Tem gente que chora. Tem gente que chora não porque quer transformação, só quer anestesiar o seu coração. E era isso que Judas estava fazendo. Ele queria só um alívio para ele só. Não queria se arrepender. No versículo 4 diz assim, que, continuando, encheu-se remorso, 30 moedas, dizendo, pequei, pois traí um homem inocente. Ele reconhece, tá? Ele vai levar pra gente errada. Ele vai lá no pessoal que, não vou falar que induziu, mas que botou pilha nele para ele cometer um erro. Existem pessoas assim até hoje, tá? Que vão botar pilha para você fazer coisa errada. Isso é em todo lugar. Seja no seu trabalho, seja no seu casamento, sempre vai ter gente, pessoas, que vão botar, né, no popular, botar pilha. Observar a tua fraqueza e vão botar pilha para você fazer o errado. Que foi o caso do Judas, né? E aí, interessante que ele leva para essas pessoas que botaram pilha nele e eles olham para ele e falam, problema teu. Te vira. Ué. Usaram Judas e depois jogaram fora ele. Uau, parece com ontem, com outro dia. É desse jeitinho que continua. Cuidado. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com a pressa. A pressa é o campo perfeito para você ser levado a cometer erros, a fazer coisas erradas, a seguir conselhos errados. A pressa te tira a percepção das coisas, tá? E aí, Judas tenta devolver as moedas. Fala, eu quero devolver. Eu preciso resolver isso. Ele foi resolver com pessoa errada, ele foi resolver... E aí, e o que aconteceu? Na realidade, vou falar pra você, que Judas se confessou com gente errada, né? Tentou consertar no braço dele no modo errado e não encontrou saída, ao ponto de se enforcar. Sabe o que Judas realmente queria? Paz. Paz. E só tem um lugar que absorve a nossa culpa e tem o poder de nos transformar. Esse lugar é Cristo Jesus. É o único lugar. Você pode pedir perdão à pessoa, você pode até ressarci-la. Eu estou falando agora daqui, da mudança, na transformação. Só tem um lugar que te devolve a paz. Porque eu conheço gente que ressarciu, gente que pediu perdão, gente, mas até hoje lateja dentro de si a dor. Tá? A benção. Fica ruim. Quando volta pra lá, não se recuperou. Não consegue botar a cara na rua mais. Por quê? Ainda existe dentro de si a culpa. Por isso que eu digo que Judas levou
para o lugar errado. Aliás, Judas não foi se arrepender, como eu falei no início, ele teve remorso. Remorso não é arrependimento, tá? Por favor, não romantize o erro. Não romantize. Ah, foi só. Não. A gente tem que ter consciência. Reconhecer. Consertar. Mas hoje o que eu falo é não consertar só no seu braço. Não dá conta, você não dá conta. E aí Judas faz a somatória perfeita de uma destruição de uma pessoa. Culpa e isolamento. Os dois juntos? Desastre. Enforcamento. É a soma perfeita para a destruição da vida de uma pessoa. Culpa e isolamento. Não existe segurança no isolamento. Guarde isso. Uma coisa é você estar em um momento de solitude. Solitude. Por um momento você quer, sabe, admirar a natureza, estar com Deus, uma solitude. Agora, um isolamento. Se isolar de tudo por muito tempo. Não existe segurança. Ainda mais somada à culpa. É destruição na certa. É perder a vida na certa. Cuide com isso, tá? A vergonha diz para o ser humano, esconda-se. Esconda-se. Você fez errado. Esconda-se. E Deus diz, vem para a luz. Vem para mim. Eu transformo. Você é a situação. É passivo de erro nós somos, viu, gente? Não tem ninguém perfeito, não. Deus sabe o que fez, inclusive. Só que a gente tem que entender o lugar para onde a gente tem que caminhar para a gente voltar a viver, voltar a vida, né? Vamos orar? Falei que é pesadinho, né? Mas é verdade. É Bíblia, não é Adriana. Não existe isolamento. Não existe segurança no isolamento. Cuidado. Se esforce. Saia. Do jeito que você entrou as duas perninhas, você vai sair com as duas perninhas de volta. Saia do isolamento. Vamos orar? Jesus, obrigada por mais um dia de vida. Deus, o Senhor trata de um assunto tão delicado hoje. Sobre não só os erros dos outros conosco, mas principalmente o meu erro. O meu. Com os outros e mesmo com o Senhor. Nos ensina, Senhor, nos arrepender todos os dias quando necessário. Todos os dias. Não queremos mais apenas remorso ou culpa. Não, liberta-nos da culpa, Senhor. Se tem alguém aqui que está ouvindo, que carrega uma culpa há anos, que inclusive essa culpa tem adoecido, tem levado ela a pensamentos, inclusive de suicídio, porque esse é o assunto que o Senhor tratou hoje. Seja liberto em nome de Jesus. Que essa vida venha para a luz de Cristo, que transforma todo e qualquer erro em transformação. Eu sei, Senhor, que o Senhor não nos livra das consequências. Mas o Senhor dá força para assumir as consequências e passar por elas. Mas a culpa, Senhor, só o Senhor transforma e tira ela. No lugar da culpa, que vem a paz, que o príncipe da paz nos encontre e devolva-nos a paz. Espírito Santo, dá-nos um coração de arrependimento, dá-nos um coração arrependido, diariamente, sabe? Tanto orgulho, tanto, eu sou isso, eu não posso, eu me acho. Que inferno, que orgulho é esse?
Deus quebra todo orgulho. Orgulho não vem do Senhor, é do outro time. Não tem a ver com o Senhor. O teu reino é um lugar de arrependimento, de recomeço, de se olhar para dentro de si e dizer: eu não posso ficar mais assim. Jesus, aqueles que estão em isolamento agora, ajuda-os a sair desse lugar. Que eles tomaram a decisão e falaram: não quero mais ficar isolado. Ajuda a sair desse lugar e se livrar finalmente dessa culpa, de aquilo que os jogou nesse isolamento, em nome de Jesus. Que volte a se relacionar, que volte a estar com pessoas. Porque o reino de Deus é assim, funciona desse jeito. Junto com pessoas. Ah, mas o fulano é ruim, a pessoa... não tem jeito, é o joio e o trigo junto. Esse é o sistema. E não é do mundo, é o sistema bíblico. O joio cresce com o trigo. Então nos ensina, nos ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada por hoje, ó Pai. Continua nos abençoando. Ó Deus, nos alerta e cuida com as pessoas que querem nos empurrar para o erro. Não nos deixa, viu? Espírito Santo, não nos deixa. Cuida com essa gente. Gente perigosa que às vezes que cruza o nosso caminho. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.